O papo no vídeo de hoje é a lateral esquerda do Vasco. Piton treinou até no domingo e hoje já treinou e parece que vai treinar a parte da tarde também. Quer voltar contra o Palmeiras. Volta como titular? Vamos conversar sobre isso. E olha aí o Leandrinho, hein, que estreou na seleção de base ontem no jogo Vasco, no jogo do Brasil contra o México, empate de 2-2. Titular absoluto da lateral esquerda. Vamos ver os números do Leandrinho, vamos bater um papo sobre isso. Vamos conversar quem deveria ser o titular da lateral esquerda do Vasco, porque o Puma vem jogando muito bem. Já está como titular absoluto, está garantida a vaga do Puma. Bater um papo sobre esses prós e contras nesse vídeo. Antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vai lá, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Vem com a gente, fica até o final do vídeo para entender esses comentários e também dar a sua opinião sobre o que você acha, porque a sua opinião ela é muito importante para nós aqui no canal e até para o Vasco também. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa da hora do almoço, o almoço gigante. Hoje o almoço está acontecendo mais tarde, né? 2 horas da tarde está entrando no programa, né? Tive um probleminha no cliente, visitar um cliente agora pela manhã, rapaz, pô, demorei pra caramba, cheguei tarde em casa para almoçar. Tô gravando o vídeo mais tarde, tá legal? Vamos bater um papo sobre isso. Olha, o Piton treinou ontem. Legal, né? O cara tá em recuperação do edema na panturrilha. E ele treinou ontem, já tá no campo, já treinou normal. Hoje também já participou do treino na parte da manhã. Vai fazer recuperação na academia na parte da tarde. Vai ficar em horário integral lá no CT Moacir Barbosa. E amanhã ele quer estar liberado pelo departamento médico para ir pro jogo. Ele já tá no final da transição e ele quer amanhã treinar com o grupo. Se ele treinar com o grupo amanhã, pode ser relacionado para viajar para São Paulo. E aí, ele já volta como titular do Vasco? Eu tô perguntando isso porque tem... não volta, claro que tem sentido, porque olha só, o Piton nunca foi reserva. Desde que ele foi contratado, ele sempre foi titular absoluto do Vasco, ele saiu por uma contusão. Se ele está recuperado, se ele está bem, a posição é dele, está garantida, ele é o titular da posição. Olha, o Verratti acha que sim, porque desde que o Piton saiu, o Verratti não consegue jogar. O Verratti precisa do Piton. O Piton é o maior assistente em gols do Verratti. A maior parte dos gols do Verratti vem de assistência dada pelo Piton. Sem o Piton em campo, o Verratti não joga. E aí? O Verratti é meio que o dono do time, ele que manda nessa bagaça. Será que ele vai impor a presença do Piton? E o Piton, pela esquerda, com o pé esquerdo, é melhor do que o Puma invertido? Puma vem jogando muito bem. O que você vai fazer, meu amigo? Qual seria a sua opinião, você aqui do canal de Gigante Vascaíno? Qual seria a sua opinião? A minha é manter o Puma. Até porque eu acho pouco provável que o Piton vá para o jogo do Palmeiras e acho pouco provável que o Piton vá para o jogo do Vitória. Acho que o Piton só retorna depois da data FIFA, né? Então eu acho que o Piton não vem para esse jogo do Vitória, nem para o jogo do Palmeiras. Acho que ele vai ficar na recuperação, na transição, para voltar 100%. Isso é o que eu penso. E aí sim, com 2 semanas da data FIFA, ele vai correr atrás para ver se ele recupera a posição ou não. Mas hoje a posição é do Pumita Rodrigues. A posição é do Puma Rodrigues. Essa é a minha opinião. Eu queria saber a sua opinião. O Piton tem vaga garantida, vaga cativa por tudo que fez? Ou o Puma está num momento tão bom que tem que ser mantido na lateral esquerda como titular, mesmo sabendo que o Puma é um jogador improvisado. Joga ali com o pé torto, com o pé trocado, não vai ao fundo quase, mas tem feito jogadas, tem dado passes, tem conseguido chutar a gol, faz inversões, enfim. Você acha que o Puma vai ficar como titular ou volta o Piton? É complicado, hein, cara? É uma escolha bem difícil. Não que os dois sejam maravilhosos, mas até porque os dois hoje se estão se equivalendo. A minha opinião, eu penso que se equivalem. Eu ficaria até com o Puma, mas até porque o Piton está voltando. Eu acho que ele vai ter que remar um pouco para recuperar a titularidade, visto que o Puma está jogando bem. Eu acho que seria injustiça tirar o Puma, mas essa é somente a minha opinião, a minha visão de futebol. Eu se estivesse administrando o grupo, eu chegaria ao Piton e falaria, o cara entrou bem, tá jogando pra caramba, você vai ter que, no processo normal, você vai ter a oportunidade de entrar e mostrar que você precisa ser o dono da posição, mas agora é ele que é o titular. Eu faria isso, mas não sei se o Diniz vai fazer isso, porque tem pressão do Verratti que é o Piton, cara. O Verratti, vocês têm dúvida? O Verratti vai fazer uma pressãozinha pro Piton voltar?
Até agora ele está calado, porque não tem, o Piton não pode jogar, mas quando o Piton estiver pronto, sentado no banco, o Verratti vai perturbar, vai ficar falando. E tem peso. A fala do Verratti já mostrou que tem peso, o cara não sai do time. Conseguiu até nesse jogo agora contra o Cruzeiro ser substituído, saiu assim com uma cara de poucos amigos, mas depois ficou de boa, ficou bem no banco. Enfim, ele começar a entender que ele não pode ser insubstituível, né? O juiz tem que começar a mostrar para ele que vai ter jogos que não vai dar para jogar. Acho que o jogo do Palmeiras até é um jogo que não precisava nem começar com o Verratti, mas acho que ele vai para o início do jogo, ele vai. A gente vai perder pelo menos 45 minutos aí de intensidade no ataque, porque a gente vai perder os contra-ataques por causa do Verratti. Mas isso aí é as escolhas do Diniz, a gente tem que respeitar a escolha do treinador. Por enquanto está dando certo, vamos ver até quando. A minha opinião é essa. Eu ficaria com o Puma e não com o Piton, se o Piton já estivesse apto para voltar. Apesar de eu achar que o Piton só volta contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Depois do jogo do Vitória. Não acredito que até o final de semana, essa semana, o Piton já esteja recuperado. Acho que ele ainda vai estar em transição para voltar 100%. A minha opinião, é o meu achismo aí. Eu acho que ele volta com a Vitória. Mas tem notícias falando que ele já está no final da transição, que ele vai ser liberado, que amanhã ele ia fazer um teste. Eu não levaria o cara para fazer teste. Eu estou com o meu titular jogando bem, vou levar o cara para fazer teste para quê? Deixa o cara... Se está fazendo teste é porque não tem certeza se está bom. Eu penso assim. Mas, sei lá. Queria saber o seu pensamento, o que você pensa sobre isso. Tá falando? Outra notícia aí que saiu foi o jogo de ontem, cara, do Brasil com o México, né? Um empate de 2-2 na estreia do Mundial Sub-20, onde o Leandrinho foi titular 90 minutos. Eu trouxe aqui pelo SofaScore os números do Leandrinho, tá? Olha aí, o Leandrinho, que é titular absoluto da lateral esquerda do Brasil, ou seja, é considerado o melhor lateral esquerdo na categoria Sub-20, jogou 90 minutos, teve 91% de acerto no passe, né? Ele acertou 60 passes de 66%, 66% acerto nos passes longos, ele acertou 2 de 3, ele tentou 3 passes longos, acertou 2, teve 7 noções defensivas com 4 desarmes, 80% dos duelos ganhos, ele ganhou 8 duelos de 10, só 2 vezes passaram por ele, e a nota do SofaScore dele é altíssima, nota 7. 7 é uma nota alta no SofaScore. Bem, esse é um lateral esquerdo que é jogador do Vasco, que tem a perna esquerda, que não tem oportunidade no Vasco. Por que um jogador desse, com esses números, não tem oportunidade no Vasco? Essa é uma pergunta. Mas ele está na seleção. Está na seleção agora, pô. Vai disputar esse campeonato. Mas antes ele estava treinando no Vasco, e o Vasco preferiu botar o Puma. Mas o Puma está jogando bem. Está jogando bem agora. Mas não seria lógica ter entrado com o Leandrinho, que é o jogador da posição? Ou não entraram com o Leandrinho, porque já sabiam que iam ceder o Leandrinho para o Sub-20, e iam negar o Ryan, e iam ceder o Leandrinho para o Sub-20, até para tentar vender o Leandrinho. Qual é o negócio aí, né? Porque será que o Diniz queria usar o Leandrinho, mas falou, olha, não usa não, tenta usar um outro aí, porque o Leandrinho vai para a seleção Sub-20, vai disputar o Mundial, você vai ficar sem o jogador, né? Você vai colocar o Leandrinho, se o Leandrinho, mesmo que o Leandrinho arrebente, não tem como, o Leandrinho vai para o Mundial. Será que é isso? O que acontece no Vasco? Por que um jogador como esse não se destaca no Vasco? Jogador que se destaca na seleção brasileira e no Vasco não tem chance, não tem oportunidade. Nós não estamos falando de um lateral qualquer, nós estamos falando do melhor lateral esquerdo da sua geração. É isso, cara. Isso tem que ser dito. O Leandrinho, você pode não gostar dele, você pode achar que ele é fraco, mas ele nunca teve uma sequência no Vasco. Nunca deixaram o cara jogar 2, 3 jogos. O moleque da base, ele entrou como ponta esquerda, entrou num time sempre horroroso, sempre com problema. Nunca entrou num time do Vasco ajustado, né? E o moleque da base, ele entra e ele tem que jogar, e se ele não fizer pelo menos 10 gols numa partida, não valeu. Não, esse cara não serve para nada. Se ele tiver uma falha, vão ficar lembrando dessa falha o tempo todo. Ele falhou naquele jogo, ele virou uma bola, a bola deu errado. Os outros todo mundo erra, mas o cara não pode errar. Ele tem que ter esse olhar também. Será que precisa dessa pressão toda no jogador da base do Vasco? Deixa o cara jogar, pô. Vai que o cara joga bem. Por que não insiste com o cara? O Ryan também era assim, o Ryan não acertava e foi insistindo. Hoje está aí, imprescindível no ataque, um baita jogador, todo mundo querendo contratar o Ryan, um dos melhores atacantes sub-20 do mundo. E o Leandrinho, se o Brasil for campeão mundial, olha só, galera, se o Brasil for campeão mundial, e existe a possibilidade no torneio sub-20, e o Leandrinho como titular da lateral esquerda, o Leandrinho vai ser o melhor lateral esquerdo do mundo na categoria sub-20.
O time do Vasco não é esse time todo para poder pegar o melhor lateral esquerdo do mundo, se for o caso, e não oportunizar ele no time titular. Quando você tem um jogador invertido, improvisado, e um outro com o titular que é meia bomba, que nunca foi um grande lateral, que é o Piton. Aí você tem um lateral esquerdo, campeão do mundo, pela sua seleção do país. E não é qualquer seleção, é a seleção do Brasil, pô. Ele não é campeão pela seleção do Senegal, ele é campeão pela seleção brasileira. No maior celeiro de craques da história, etc e tal. Cara, ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil e ele é do Vasco. Por que esse jogador não tem chance no time principal do Vasco? Não estou dizendo aqui que tem que tirar o Puma agora, até porque agora está disputando o Mundial Sub-20. Mas quando esse jogador voltar, será que ele não tem chance? Não tem como dar oportunidade para esse jogador? Será que os jogadores que lá estão são tão melhores assim do que ele? Os números deles são impressionantes, cara. Tanto defensivo, ele é muito bom no ataque, ele é bom para atacar, mas ele é ruim na defesa. Ele é ruim na defesa? Você tem certeza? Olha lá, o cara fez 4 desarmes em 7 ações defensivas, teve 80% dos duelos ganhos, só passaram por ele 2 vezes. Quantas vezes passam pelo Piton? Quantas vezes passam pelo Puma? E o jogador é nosso, cara, é o nosso ativo, é um jogador nosso, até que seja vendido, mas seja vendido depois, ano que vem. Vende o cara no final do ano que vem, para 2027. Deixa o cara jogar esse ano, que ele vai se tornar um baita de um lateral. E aí você vai poder vender ele por muito mais caro do que você quer vender agora. Então, isso tudo tem que ser perguntado ao Vasco. O que acontece? Por que esse jogador não teve chance até hoje no Vasco? Porque o Fernando Diniz não gosta de um lateral da seleção brasileira. Ele prefere jogar com um outro lateral mais experimentado, já profissional, com o pé invertido, do que botar um moleque da posição, porque ele ficou sentado no banco, sem chance de jogar. Teve jogo que ele foi relacionado para ser lateral direito, porra, é muita sacanagem. Você pegar um moleque da base e botar ele para ser lateral esquerdo, botar ele para ser lateral direito. Isso não se faz, cara. Não se faz. O jogador da base tem que entrar na sua posição, fazer o pipi no xixi e deixar ele ali confortável. Ficar jogando o moleque da base, lembra do Figueiredo? Coitado do Figueiredo entrava de ponta direita, de centroavante, de lateral direito, de volante. Pô, ele acabou não se firmando, acabou não sendo nada, acabou não virando nada. O jogador da base, ele precisa. Aquele outro MT também, MT era 10, era ponta, era lateral esquerdo. Pô, não deu em nada também. Claro, você não firma o jogador tem que ter a sua posição. O jogador da base tem que vir jogar na sua posição. Não dá para ficar inventando o jogador da base, ficar improvisando. O jogador de base não é para ser improvisado. Vai jogar na sua posição. Aí eu tenho um lateral da seleção brasileira que não tem uma oportunidade no Vasco. Eu acho isso, no mínimo, muito esquisito, cara. Não estou levantando nada aqui de que tem mutreta, que tem trapaça, que tem safadeza. Não é nada disso. Mas eu acho escolhas diferentes, erradas. Né? Eu não consigo entender como é que eu tenho o melhor lateral esquerdo sub-20 do país, ele está no meu clube e ele não joga. O titular se machuca, o reserva não confia, o Vitor Luiz. Aí eu tenho o melhor da base, o melhor jogador sub-20, né, de base, na posição é meu, e eu não boto ele, boto um cara improvisado. Que foi, antes do Mundial, o Puma já estava jogando e o Leandrinho era banco. Aliás, o Leandrinho era banco do Paulo Henrique. Pô, tudo errado, tudo esquisito, tudo meio estranho, né? O Diniz chegou a levar 3 laterais para o banco, chegou a levar o Paulo Ricardo, lateral direito, vai para a reserva Paulo Henrique, o Leandrinho e o Vitor Luiz. O Vitor Luiz vai lá só para comer pipoca, cara. O Vitor Luiz está indo para passear no hotel, comer pipoca. Deve ser bom de resenha, de trocar ideia, deve ser o cara que conta piada. Ele vai para isso, cara. Senta no banco para isso, porque ele não joga. Ele não tem chance, ele não tem oportunidade de entrar em campo, enfim. Galera, é isso. Fique com Deus, um grande abraço. Mais tarde tem vídeo aqui no canal, o Resumo Gigante, tá? A gente vai trazer mais notícias do Vasco da Gama nessa segunda-feira. Lembrando que amanhã é o último dia de preparação para o grande jogo Vasco e Palmeiras, quarta-feira, às 7 horas da noite. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui. Até o próximo vídeo. Tchau.